Olá, queridas almas! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu vim aqui para responder a uma pergunta que tem sido feita constantemente, mais de uma vez ao dia, que é sobre a reintegração de almas. Então a pergunta é sempre a mesma. Priscila, o que é a reintegração de almas? Eu estou aqui para contar para vocês de forma muito clara, né, para que vocês compreendam o que seja e então possam entrar neste mundo maravilhoso do método Kumara e das técnicas que eu canalizo através da Fraternidade Branca, ok? Mas primeiro eu quero contar uma coisa para vocês. Durante muito tempo eu trabalhei na área de educação, uns 20 anos da minha vida ou mais. Me casei, tive filhos, me separei, tive uma conexão importante com uma pessoa que eu acredito ter realmente uma conexão de almas depois da minha separação, que foi um movimento kármico, né? E depois, então, ao longo aí de muitos anos, eu me aprofundei no aspecto interior. Tive um despertar espiritual em 2012, incrível, muito forte e muito desafiador. E fui me aprofundando cada vez mais. Fiz curso de Reiki, me tornei mestre Reiki, fiz curso de apometria, fiz curso de regressão a vidas passadas, de Tamiana, de radiestesia, enfim, uma série de cursos e estudos, né, aprofundados a respeito de todo esse mundo que é o mundo energético. Antes disso, eu tinha uma religião, mas frequentei várias outras, não no sentido de me tornar parte delas, mas de conhecê-las, desenvolver minhas habilidades espirituais, de mediunidade, né? Nasci numa família espírita, então, nesse sentido, não foi algo difícil, mas deixar a doutrina espírita em alguns pontos, né? Teve aí as suas críticas e os seus julgamentos, mas tudo muito tranquilo. E então, quando eu estava já terapeuta, né, vivendo um momento muito bacana, me sentindo muito bem, eu conheci uma pessoa e tive um novo momento de conexão de almas, né? E então, sobre esta pessoa, até então, eu estou entendendo que é uma conexão de almas que muitos chamam de chamas gêmeas. Hoje eu entendo que este nome não é muito válido para esse tipo de conexão, e sim conexão de almas contraparte, que é uma alma que encarna em dois corpos para fazer a sua trajetória terrena mais rápido, né? E alcançar a sua ascensão e a sua iluminação. E por 5 ou 6 anos, 4 anos, eu trabalhei muito com chamas gêmeas. Até que a Fraternidade Branca, que é o meu guia, o meu apoio, né, a minha orientação, Fraternidade Branca e a Ordem Kumara, me orientaram então a deixar por algum tempo este tema, começar a desenvolver um trabalho mais relacionado ao processo de ascensão e iluminação. Assim eu fiz. E depois, agora, bem próximo destes últimos meses, foi me solicitado retornar ao tema Chama Gêmeas, mas de uma outra forma. Agora como terapeuta Diksha Guide. O que é isso, né? Diksha é um nome indiano que me foi passado por Sanat Kumara. E Guide foi um acréscimo que eu fiz para facilitar a compreensão. Que se formos traduzir, digamos assim, seria uma pessoa que facilita caminhos, tá? Então, depois de tudo que eu vivi, que eu experienciei, né, hoje eu tenho dito, eu vivi e venci, né, superei essa conexão e trabalhei durante todo o período da conexão, descobri muitas coisas, me aprofundei muito, né? E quando então cheguei até o estado de integração com a minha consciência superior, pouco antes disso, né, quando eu estava neste trabalho, foi me pedido para deixar este tema, devido à egrégora muito sofrida, né? Eu já não fazia mais parte daquilo. Fiz o meu processo de ascensão
iluminação, né, dos corpos inferiores, e aí consegui então chegar num estado bem mais tranquilo, né, e bem mais conectado, integrado, permitindo que a minha consciência superior lidere a minha vida na maior parte do meu tempo, né, do meu dia. E isso tem sido maravilhoso. Conexão com o eu sou, né, é uma coisa incrível. E estou então num movimento de integração e materialização dessa energia através das minhas ações aqui na Terra, sendo guiado pela consciência superior e pela minha consciência eu sou. Então eu acredito que essa apresentação ela era necessária. Já há algum tempo que eu venho sentindo e vou deixá-la aqui para vocês. Agora eu quero também esclarecer que esse processo ele não foi nada fácil, né? Aqui é muito resumido. Não foi algo nada fácil, mas é possível de superar, de vencer e de chegar num momento da sua vida onde você tem esse apoio através da integração com a sua consciência superior e a vida caminha de forma mais clara, mais tranquila. Não existe essa coisa de não ter desafios, continuamos tendo, contudo a forma como entendemos esses desafios que são diferentes, né? Nós agimos de forma diferente, ok? Bom, quando eu comecei com esse movimento de chamas gêmeas, eu fui me conectando às consciências superiores, né? Primeiramente os arcturianos, depois os sirianos, depois pleiadianos, andromedanos, venusianos, Hathors, que mais, né? Os Kumaras, né, os Melquisedeques, enfim, a ordem crística, né, até chegar a me conectar com a consciência de Mika, que é o criador do nosso planeta. E nesse processo eu fui recebendo canalizações de ativações, de mesas, de técnicas, né, e fui aprimorando tudo isso. Hoje eu tenho algumas técnicas que são realmente incríveis, né, devido ao nível vibracional que elas se encontram e ao apoio dos comandos estelares e da Ordem Kumara e da Fraternidade Branca, assim como da minha unidade, que se trata de mim, dos meus corpos inferiores, dos meus corpos superiores, né, e também destes seres que são os meus fractais em consciência superior. Então se forma daqui para cima um comando estelar. E este comando estelar se chama Comando Estelar Cristalino. E a composição deles é, como eu disse, sou eu aqui na Terra, né? E os meus corpos inferiores, que ainda existem, claro, né? Se comportam de forma diferente, mas estão aí, estão reestruturados e limpos, mas estão presentes. Também existe arcturianos, existe sirianos, né? Quem já me conhece deve se lembrar de ouvir eu comentar sobre o Napoleão, que é um ser siriano, muito da alquimia, da chama violeta, da chama azul, né, que trabalhou comigo durante muito tempo, que é uma consciência superior minha, está presente na minha vida até hoje. Temos também o Turquete, que é uma consciência superior, mental superior, né? Todos esses conectados mais à energia Yang dentro da dualidade, né? Também tem o Rian, que se apresentou na energia de um logos solar, conectado ao meu corpo Budi, né? E depois uma energia feminina que eu não dei nenhum nome a ela, né? E ela também não me passou nenhum nome, e ela representa o corpo Atma, né? Que é uma energia superior, uma energia incrível, feminina, amorosa. E essas energias superiores formam esse eu superior, né? E depois a gente vai integrando a consciência do eu sou através do corpo eletrônico e tudo mais. Então, este comando estelar também é o que me apoia e o que me ajuda a fazer os resgates, canalizar as técnicas, receber os códigos, a entender e ler os campos, né, vibracionais das pessoas, ok? Bom, feito então as devidas apresentações, vamos passar agora a falar da técnica.
técnica que eu quero apresentar hoje para vocês é a reintegração de almas. Essa técnica chegou para mim no ano de 2003, 2004, final de 2003 para 2004. É uma técnica incrível. Ela tem uma certa semelhança com a apometria, tá? Então, o que é feito? Eu abro o campo vibracional da pessoa e ali a gente vai verificando o que está acontecendo naquele campo, o que se apresenta, e então é acionado os comandos estelares, tanto o comando cristalino em primeiro lugar, né, para iniciar os resgates, assim como comando Santa Esmeralda, comando Asta e outros que podem aparecer mediante a necessidade do trabalho que precisa ser feito, tá? Algumas equipes também são acionadas, como equipe de pena branca, equipe dos caboclos, né, dos pretos velhos, ou seja, essa equipe que a gente chama equipe de terra, tá, que fazem resgates em locais bastante densos, né, e difíceis, e também aqueles que fazem cura, quem faz os resgates em locais densos e difíceis, na maioria das vezes são os Exus, são os boiadeiros, Pena Branca, né, e a sua equipe, e outros nessa mesma frequência, nessa mesma energia. Alguns outros caboclos fazem também algumas limpezas, né, e os pretos velhos orientações e limpezas também. E os comandos estelares, todos estes seres fazem parte dos comandos estelares, né? E os comandos estelares, como o comando cristalino, o Turquete faz também alguns resgates, leva para o nosso local especial de cura. Saudações, almas queridas, eu sou o comandante Turquete e vim anunciar a boa nova. Entramos na nova era. Então, leva para o comando Santa Esmeralda, né, para fazer as curas, porque é uma nave que atende muito bem a essa situação. E o que são esses resgates? Esses resgates, eles estão relacionados aos fragmentos de alma. O que são fragmentos de alma? Em momentos difíceis da sua vida, seja no passado, seja no presente, houve rupturas emocionais, rupturas mentais, rupturas com situações que foram agressivas, no sentido não físico, mas no sentido de provocar um desacoplamento de parte da sua consciência, de algumas personalidades que você experienciou em outros tempos, e isso precisa ser resgatado. Então, é necessário resgatar essas consciências, fazer um processo de limpeza, por isso é encaminhado para essas naves, como eu disse para vocês, para fazer as limpezas, né? E depois reacoplado à sua consciência atual. Então, eu chamo isso de limpeza horizontal, né? Você vai revendo esses processos kármicos com pessoas, a sua própria personalidade em outros momentos, né, em outras experiências nesta vida, em outras vidas, e também os pactos, contratos, juramentos, votos, né, feitos também em outros momentos, situações de inimizade criadas, né, chips, implantes, ou seja, toda a energia desqualificada, como diz Saint-Germain. Toda energia desqualificada, neste momento, então, é acessada e nós começamos a fazer a limpeza. Também temos acesso ao conselho kármico, né, Sanat Kumara. Entramos na nova era. Tudo que se considera velha energia, que são informações quânticas de padrão tridimensional, não irá atravessar esse portal pentadimensional. Os anciões de dias, Elmória, Saint-Germain e todos esses mestres que ocupam essa posição, para que se possa também rever esses contratos, né? Rever todo este karma e ver o que possa ser liberado. Então, tudo isso a gente vai fazendo na reintegração de almas, ok? É uma sessão de 1h30 a 2 com estes seres, né, que depende, o desenvolvimento da sessão depende muito do que você traz
né, do que seu campo apresenta para que eu possa, junto com essas consciências, fazer as intervenções devidas. Obviamente, um tratamento deste não soluciona todos os seus problemas, mas só de tirar algumas consciências, personalidades que estão presas em fendas do tempo, repetindo, né, aquela dor, aquele sofrimento, ou ainda permanecendo com aquele contrato, ou ainda permanecendo com a guia de seres negativados, isso já melhora, assim, incrivelmente a sua vida. E então, de 30 em 30 dias, você pode fazer novamente uma outra sessão e vocês vão ver que em 3 meses a vida de vocês já melhora consideravelmente. E esse tipo de técnica não é só para pessoas que estão em conexão de almas. Isso é para qualquer pessoa que acredita nesse tipo de trabalho. Ou seja, que está em movimento de despertar espiritual. Ok? Então é isso, gente. A técnica reintegração de almas é incrível e vale muito você participar, fazer, né, uma sessão dessa, ok? Para falar comigo, você pode ir na bio, me chamar pelo meu WhatsApp, tem um link lá, se você estiver me vendo pelo Instagram. E se você estiver me vendo pelo YouTube, vá na descrição desse vídeo, que tem todos os links, para você entrar nos grupos, nos canais, e também o link para você falar direto comigo, ok? Então é isso, gente. Espero ter esclarecido, mas se você tiver mais dúvida, basta me chamar. Um grande abraço para você e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. O comando estelar está pronto. Então vamos iniciar a missão.